Isso. Internet da Leidiane, gente. É. Podem continuar, meninas. Assim, comentando um pouco de Santo Agostinho, quando ele fala da felicidade que está na posse de Deus, nós nos encontramos hoje em um período de isolamento que a gente tem tempo para refletir sobre qual é a nossa aproximação de Deus, o que nós deixamos de fazer, o que podemos fazer para estar próximo de Deus. Quando nesse período de pandemia, principalmente deste vírus, que ele é tão agressivo, a gente para refletir a situação que tantas famílias, tantas mães perderam o filho, tantos filhos perderam os pais, tantas pessoas jovens que partiram, que ele poderia ter um futuro mais brilhoso para frente. A gente se pergunta, assim, qual é a minha ligação com Deus? Qual é meu sentimento no momento desse? Sendo que, para Santo Agostinho, o divino é a ideia de justiça, que a gente tem um contato com Deus, que muitas vezes a gente para ter só os gozos momentâneos. A gente se preocupa mais com o trabalho, se preocupa mais com o carrão que eu posso ter na minha garagem, que isso para a gente é felicidade e acaba esquecendo um pouquinho de Deus que nós poderíamos estar conversando com nossa família, que hoje não pode. Professora Lidiane, quando você puder voltar, você pode só avisar que eu paro, viu? Okay. Então, para que a felicidade para Santo Agostinho era uma plenitude durável de satisfação, de equilíbrio físico, psicológico, do sofrimento. Tudo isso nos traz transformações das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E nesse período de pandemia, tudo isso está refletindo sobre nós professores, sobre nós acadêmicos, sobre nós alunos, que quando nós tínhamos uma vida social, que estávamos lá, todo mundo junto, conversando, hoje a gente não está, hoje nós temos que ter essa forma bem que sim, se adaptar à tecnologia para passar informação, para saber informação não só sobre aula ou sobre o pensamento de filósofo, mas sobre nossas famílias, que a gente não pode visitar, aqueles almoços de final de semana a gente não pode estar fazendo mais, que a gente não pode ter aglomeração de pessoas, e tudo isso nos leva a se aproximar mais de Deus, leva nossos sentimentos a fluir, né? Tá a influência maior nesse momento que chamamos de nossa felicidade. A minha felicidade, eu tenho uma experiência, não tive uma experiência que eu não gostei, eu adquiri o vírus e minha preocupação foi de dizer, Senhor, será que eu vou ter um caso grave ou vai ser leve? E graças a Deus foi leve, eu só tenho a agradecer. Então isso me fez ficar mais próximo de Deus. E nesse momento de pandemia, é isso que está acontecendo, nós estamos refletindo as nossas emoções. Professora Lidiane, se você quiser continuar. Sim, pois pensando por essa forma, né? A gente lá fora, a gente tinha, antes de tudo, tínhamos um ambiente social que pode liberdade para sair e vir, e sem medo algum, né? De estarmos diante de uma sociedade livre. E no momento em que passamos a viver de forma isolados, aí vem à nossa mente os medos, tanto da situação como da doença. Aí começa a pensar nas dificuldades, né? Como é que vai sobreviver sem poder trabalhar. Mas aí, como Santo Agostinho, ele nos traz a refletir sobre que temos que ter fé em Deus, que Deus sabe de todas as coisas. É uma situação que Deus não está a par, ele está a par dessa situação que vai nos dar força de passar por um momento difícil, né? E eu acredito que a felicidade que ele quer nos passar é que temos que ter a fé, a firme certeza que tudo passa, mesmo em momentos de dificuldade, que a gente tem que estar
estar próximo das pessoas que a gente ama, que a gente está ali dentro do... Podemos ser solidários mesmo na distância. No caso dos professores, o trabalho, eu acredito que mesmo com tanta dificuldade, mas está tendo esses momentos virtuais para a gente estar próximo um dos outros, né? É uma forma da gente estar juntos, mesmo conectado, mesmo à distância, mas temos que ver oportunidades também de aprendizagem, aprender coisas novas, usar aplicativos novos. Isso tudo, a gente tendo um olhar de reflexão, que tudo que as oportunidades e as dificuldades, elas são também oportunidades de aprendizagem para a gente. E o ser que para e reflete sobre isso, nos A gente pede desculpa, porque a internet da professora Lidiane não está muito boa, mas enquanto ela volta, eu vou complementando o pensamento do filósofo. Na parte da liberdade, Santo Agostinho, ele nos deixa claro sobre o livre-arbítrio, que nós somos pessoas livres para decidir. Então, quando nós temos liberdade, nós temos opções de escolha. E quando nós escolhemos, nós somos pessoas livres. Aí, às vezes, a gente diz assim, mas minha escolha é mais difícil do que a escolha do vizinho. Não, nossas escolhas, elas vão refletir sobre a gente. E quando fala em Santo Agostinho, ele deixa muito claro uma coisa, que as paixões, porque as paixões da gente, as paixões são as coisas mutanas que a gente chega a conseguir. Professor, quando você quiser voltar, eu paro, viu? Que ele fala, que até uma coisa muito bonita, que eu vi uma frase dele, que ele diz assim, a pessoa, ou melhor, o ser, ele só tem o pecado quando ele é livre para criar ou desejar aquilo. Entendemos que são devido às paixões. Professora Lidiane, você pode retornar se você estiver já disponível. Santo Agostinho, ele nos mostra que nós somos livres, que a nossa liberdade vai depender muito do nosso livre-arbítrio e das nossas decisões. Então, que a liberdade, ela vem no fruto das nossas escolhas. Ela é no fruto das nossas escolhas. Elas são fruto de nossas escolhas. Se a gente faz uma escolha mal, então a certeza que a gente não vai se sobressair bem, né? Dependendo da nossa aceitação ou de nossa negação. E o livre-arbítrio é uma coisa divina, é uma coisa de Deus, que nos leva às nossas ações pela fé e pela lei do Criador. Professora Lidiane, a internet dela não deve estar muito boa. Então, Santo Agostinho, ele sempre relaciona a felicidade, a liberdade a Deus. Através dessa temática de que nós vivemos hoje, nós temos um motivo para refletir, de nós estarmos vivos, estarmos com nossos familiares bem. Então, isso são escolhas que temos no nosso dia a dia. Escolha, às vezes você diz assim, mas que escolha? A minha escolha de estar consciente e saber que existe uma liberdade, que eu sou livre para ir e vir, mas eu tenho que ter consciência que essa liberdade, ela me traz limitação, ela me traz responsabilidade,
pois eu posso ir, me contaminar e voltar e contaminar outras pessoas. Pode eu desenvolver uma fase grave ou não, mas aquele que eu contaminei, ele pode desenvolver uma fase grave da doença e a óbito. E aí, minha consciência, como fica? Eu fico tranquila de saber que alguém morreu por minha causa, que um pai perdeu um filho, que um filho perdeu um pai. Então, vai de uma consciência social. Uma consciência social quer dizer que a minha decisão, a minha escolha, a minha liberdade pode causar danos a outras pessoas. Então, isso não é justo. Como nós vamos ver mais na frente, no falatório das meninas, se elas já quiser, até para começar a participar, a Gardênia, que ela vai falar lá no John House um pouco da justiça. Lani, Lani, se você quiser também já começar a falar sobre René Descartes, está disponível, filha. Está ouvindo? Bom. Estou. Pronto. Entrando um pouquinho na liberdade social, né, que vem de John Rawls, né, ele vem tratar do conceito de justiça, né, o conceito de equidade, né, e nele ele fala vários tipos de liberdade. A gente tem vários tipos de liberdade, né, vem a liberdade política, a liberdade social, a liberdade de expressão. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente se depara com várias privações de liberdade, vamos dizer assim, né? E aí a gente para pensar, e o conceito de liberdade, né? Fica onde? Essa liberdade, ela é igual para todos ou não? Né? A gente vê diante das desigualdades sociais que essa liberdade, essa privação de liberdade não acontece da mesma forma para todo mundo, né? Aí começa a refletir certas questões sociais, e esse conceito de justiça vem bem forte, né, nesse aspecto, né? Vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim. Agora estamos. Travou. Tô em dúvida, gente, quem está falando é a Gardênia ou a Redslane? Eu não estou mais sabendo. É a Gardênia, que a Lani não estava na hora que a gente falou, aí quem está falando é a Gardênia, que ela está falando de John House, do conceito de justiça. É porque as nossas internet elas não estão muito boas hoje. Que a gente escolheu um horário que ia nos facilitar melhor a transmissão e acabou desse jeito. A internet não está muito legal. Mas John House, o conceito de justiça dele é que seja igual para todos, né? Quando a Gardene estiver aí pronta para voltar, ela pode voltar, numa boa. Eu só estou dando só assim, uma pincelada a respeito dos filósofos das meninas. Que para John House, o direito de justiça, que seria igual para todos, um sistema de liberdade compatível, que não teria tamanha diferença que fosse todo mundo estivesse no mesmo patamar. Como hoje a gente trazendo para esse sistema de pandemia, como a Gardênia começou a relatar, Pronto. que... Pronto, Gardênia? Continua aí. Voltei. Eu vim pelo celular, porque está travando. Você pode continuar. Pronto. Não, essa questão do sentido de liberdade mesmo, né? Que muitas vezes a gente se sente privado dessa liberdade, né? Mas a gente para refletir também, né? Que essa liberdade, ela não é igual para todos, né?
Aí vem o conceito de igualdade também, né? Devido às desigualdades sociais que nós vivemos, que não é de hoje também, mas hoje em dia, digamos que a gente consegue perceber com mais clareza, né, essas desigualdades. E a gente percebe, principalmente nesse sentido de pandemia, né? Nós fomos privados da nossa liberdade social, né? Não podíamos circular da forma como circulávamos antes, mas muitas pessoas precisavam trabalhar, né? Precisavam sair de casa para trabalhar, por questão do sentido do emprego, né? Precisavam se sustentar. Então, essa liberdade, ela não funcionou da mesma forma para todo mundo. Cadê a Regislane? Para complementar. Aí também a gente vê que John Rawls ele tinha uma preocupação muito grande na liberdade, na formação estrutural, né, das A estrutura da instituições. sociedade, exatamente. Ele tinha que ele sempre deixava bem claro o sistema de norma pública que definisse não só direitos, mas sim deveres. Como chamando essa parte agora de pandemia, que, como você falou, que a liberdade ela não foi exatamente igual para todos. Ela deve ser igual para todos. Que se era para todos ficar em casa, então todos tinham que ficar em casa. Só que a saúde, a assistência social, os militares não tiveram essa escolha, né? Privilégio. Tiveram essa não escolha. Tiveram essa escolha. Nós tivemos que ir trabalhar, porque as pessoas doentes precisavam de alguém para ser cuidada, né? Então, algumas instituições não puderam fazer essa escolha, tiveram essa opção dessa escolha. Aí, nesse momento, a liberdade ela não se tornou igual para todo mundo, e nem a justiça. Mas, com a demonstração dessa pandemia, de tantas perdas, de tanto agravo, a gente também tem que considerar, tem que entender como a felicidade para John Rawls quer dizer a justiça. A justiça que está relacionada com a vida. Você imagina, se todas as instituições tivessem parado, principalmente a saúde, como não estaria o caos, né? Sobre a nossa sociedade. Então, a gente reflete assim, que essa igualdade seria um tanto utópica, né? O John Rawls, ele vê um conceito de igualdade um tanto utópico, porque a gente percebe na nossa sociedade que não existe esse conceito de igualdade para todo mundo, e nem poderia, né? Já imaginou se todo mundo fosse no mesmo patamar, se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse, como a Jesus falou, se todo mundo tivesse que ficar em casa, né? Como é que as coisas iriam se manter, né? Os outros sistemas. Então é um pouco utópico, né? Seria muito bom esse conceito de igualdade para todo mundo, mas na prática não acontece. Pronto, cadê, né? A professora Regislane aí, pode já? Pode. Bora, Laninha, falar lá de René. Bom dia. De René Descartes. Ele é um filósofo que ele duvidava de tudo, até da própria existência dele. Então, ele colocou, ele fez uma hipótese na cabeça dele que se ele pensava, ele existia. Mas ele duvidava de tudo em sua volta, mas ele teve a liberdade dele de ele existia. E aí, o que acontece? Voltando para o tempo de pandemia, né? Voltando para a liberdade, né? Sobre René Descartes. Eu penso assim, se lá no comecinho a gente não tivesse duvidado da pandemia, da seriedade da pandemia, será que nós estávamos nessa situação que nós estamos hoje? A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país? Os governantes, se eles não tivessem duvidado da seriedade que é essa pandemia, será que nós estaríamos hoje assim como nós estamos? Se nós tivéssemos
confiado, né? Porque liberdade também é confiar, né? É você dizer, eu tenho confiança de que isso está certo, né? Eu tenho aquela liberdade de escolher se eu confio ou se eu não confio. Então, se eu tivesse confiado nos profissionais de saúde que disseram essa pandemia, esse vírus, ele é forte, esse vírus, ele é grave, esse vírus, ele é exterminador, como alguns dizem, será que nós estaríamos assim? Será que se nós tivéssemos acreditado, as meninas falaram nas pessoas que tiveram que sair na desigualdade, porque existe pessoas que podem sim ficar em casa, podem sim se proteger em casa, mas tem pessoas que não podem, tem pessoas que têm que trabalhar, mas também existe aquelas pessoas que não acreditaram. E ainda hoje, mesmo na seriedade que é esse vírus, tem gente que ainda não acredita, tem gente que não se protege, tem gente que confirma que está contaminado, mas não acha que por ser fraco, como a Dona Jesus é um exemplo, ela pegou o vírus, foi fraco, né, nela, vamos dizer assim, mas ela acreditou que é sério, ela acreditou que ela poderia contaminar outras pessoas, que ela poderia prejudicar outras pessoas e se tratou em casa. Mas a gente também tem consciência que existem outras pessoas que não têm essa mesma atitude, né? É isso que acontece. Aí o que é... A internet da professora Laninha também caiu. Aí, para Renê, a felicidade é um estado mental, produzido através da prática de virtude. Quando ela fala a respeito de que ele duvidava de tudo, ela está certíssima. Uma das metas dele era duvidar de tudo. Até tem uma frase que diz assim, que ele duvidava de tudo, mas ele disse que se eu penso, logo existe. Quando começou essa pandemia, que foi falada... Laninha, continua. Oi, voltei. Como a Dona Jesus estava dizendo, o René Descartes, como eu falei no começo, ele duvidava de tudo. Tudo ele duvidava. Será que eu existo? Será que eu penso? Será que eu tenho um braço? Será que eu posso falar? Será que eu posso me expressar? Então ele foi desenvolvendo isso, entendeu? Ele foi começando a acreditar em si próprio. Ele foi tendo liberdade de acreditar que ele existia, que ele pensava, que ele tinha opiniões, que ele tinha razão, que ele era uma pessoa, que tudo em volta dele existia. Tanto que tem a frase, penso, logo eu existo, que é a famosa frase dele. Então, na visão cartesiana, a liberdade é um ato de saber avaliar e relacionar bem as alternativas disponíveis que você tem para escolher. Mas você não pode, na visão dele, você tem que escolher, mas sem prejudicar outras pessoas em volta. Aí, voltando para a pandemia, a liberdade de saber escolher. Eu me protejo, posso proteger, eu não estou nem aí e coloco em risco outras pessoas juntas também. Porque eu posso me proteger, eu tenho que trabalhar, ok, mas eu posso usar minha máscara, eu posso ter o meu álcool em gel, eu posso tentar me prevenir de todas as formas para proteger as pessoas que estão perto de mim e as pessoas que eu também não conheço. Porque falar em proteger é proteger todo mundo, proteger assim, proteger a todos. Ou eu tenho também a liberdade de não querer proteger nem a mim, nem a ninguém. Terminou, Laninha? Cadê, meu amor? Agora, eu não sei se a professora Lidiane quer falar alguma coisa, que se ela não quiser, eu vou começar a falar também um pouquinho sobre Platão e sobre o meu filósofo.
Não, eu só quero complementar aqui um pouco, né, do que eu estava falando, né, que Certo. trazendo nossos dias atuais, né, dos dias das dificuldades que nós vivemos, assim como Santo Agostinho nos quis passar, a felicidade é da pessoa que tem a virtude, as virtudes, a pessoa que está ligada nas coisas de Deus, né? E trazendo para a nossa realidade hoje, eu acredito que mesmo com tanta dificuldade, podemos sim ser felizes. E temos a liberdade, o livre-arbítrio para a gente escolher viver num ambiente isolados, mais perto das pessoas que a gente ama. E no contexto de felicidade, o ser humano que reflete, que está ligado, pensar positivo, se conhecer, o autoconhecimento, eu acredito que esse ser ele pode sim ser feliz, pode ser feliz diante das dificuldades. Porque são muitas na questão de liberdade. Antes a gente era livres para ir e vir, né, em questão de trabalho, para a gente poder trabalhar, quem poderia trabalhar, né, e hoje muitas pessoas não podem, mas tudo passa, a pessoa ter consciência que é uma fase que vai passar, né, pensar Com positivo, certeza. que tudo passa, nada é para sempre, e aquela coisa, eu trago mais nesse pensamento, né, de solidariedade com o próximo, né, porque também a gente tem que pensar também pelas pessoas, nas pessoas que têm dificuldade, que não podem trabalhar, né, mas que possamos ser solidários, né, ajudar, dar uma palavra de conforto, ser humildes para se sentir na pele do outro. É, o, Hoje nós estamos nessa conversa filosófica, cada um falando de um pensamento de filósofo. Eu vou falar sobre um pouquinho do pensamento de Sartre, sobre o ser é um nada e o existencialismo. Que aí diz assim, mas o que é que tem a ver com a felicidade, com a liberdade? Para Sartre, a liberdade ela está na construção do ser humano, que nós somos livres para construir, para nos construir. Construir como? Nas nossas escolhas. As nossas escolhas, elas nos traz uma responsabilidade para nós e para toda a sociedade. Como a Laninha falou, se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, mas eu tenho que me proteger. Me proteger como? Eu vou usar máscara, eu vou usar álcool gel. Como eu me contaminei, a responsabilidade para mim foi muito grande, porque eu tive aquela preocupação de, meu Deus, será que eu contaminei meus colegas de trabalho, a minha família, as pessoas na qual eu visitei, de quem eu peguei? Aí eu me preocupei com a fase de quem eu adquiri o vírus, exatamente para me orientar, para ele ficar em casa, para ele fazer o tratamento, para não transmitir para outras pessoas, porque as minhas ações, as minhas escolhas, ela vai levar uma responsabilidade muito grande sobre outras pessoas. E essa temática de felicidade, de liberdade, ela é um contexto que é estudado há muito tempo pelos intelectuais, uma reflexão em pensamentos, a situação de escolha, a escolha alheia. Se eu disser assim, eu estou positivo com o vírus do corona, e alguém diz, minha irmã, isso é besteira, vai para a rua, vai viver tua vida, não para não, eu iria ter uma má fé, que eu iria sabendo que conscientemente eu estava positiva e ia contaminar outras pessoas. Como ela disse, se no começo dos primeiros casos, os nossos os nossos representantes do poder, o governo, o presidente, tivesse tido outra atitude em fazer exatamente isso, não, deu positivo aqui, vamos isolar, vamos criar estratégias para não ter
mais pessoas contaminadas, talvez não tivesse tido esse sofrimento tão grande de milhares de pessoas mortas, de UTIs sem vaga, de milhares de pessoas hospitalizadas, que é um sentimento muito grande, uma responsabilidade muito grande você saber que tem um parente seu que está doente e está numa UTI, que faleceu, que você não pode nem velar, que passa direto para um cemitério, a angústia, isso é levado por causa disso, dessa má fé. E quando nós não fazemos nossas próprias escolhas e atuamos em cima das escolhas dos outros, nós chega um momento de ver essa angústia, esse sofrimento, que a gente se pergunta, se a gente tivesse escolhido pela gente mesmo, não teria sido diferente? É por isso que diz, o ser é um nada, o ser ele precede da essência. A gente nasce, mas a gente não é determinado ao nascer que você vai ser um médico, que você vai ser um advogado, você vai construindo a sua essência e durante o seu desenvolvimento. E tudo isso nos traz responsabilidade. E para Sartre, nós somos condenados a ser livres. Nós somos livres diante da nossa escolha, só lembrando que nós temos que ter a responsabilidade sobre todas as outras pessoas diante daquilo que escolhemos. E quando surge essa angústia, a gente fica desesperado, a gente fica angustiado, e aí a gente para refletir os nossos atos, as nossas ações, que isso é uma das coisas que acontece diante da liberdade. Aí a gente para pensar onde está a minha existência moral, como eu me construí, e o bom de tudo isso é que Sartre também ele diz uma coisa muito boa, que a felicidade ela é a vida, que a vida ela é inventada e é uma criação. Para a gente chegar a uma felicidade, a gente tem que ter cuidado com a gente, consigo mesmo, com a nossa autenticidade, para que se torne uma boa fé, para que nós possamos chegar a nos realizar. Não nos realizar não é na forma de dizer, eu comprei um apartamento em Teresina, ou não. Nos realizar a nós mesmos, de nós vermos que nós fizemos escolhas certas, que nossas escolhas refletem nas pessoas, e nós, diante da nossa escolha, nós temos uma responsabilidade sobre todas as pessoas. Aí a gente tinha mais uma professora também para conversar, né? Nessa parte filosófica, que ela ia falar sobre Platão, mas infelizmente a gente não sabe o que aconteceu. Jesus, Oi. Você fez aí um comentário que para ele, né, para o seu filósofo aí, comentou que a felicidade está nas coisas, né? Não, a felicidade não está nas coisas, né? Não está nas coisas. Isso. Ela está da mesma forma como Santo Agostinho, ele não vê a felicidade como nos bens materiais, não. Né? Ele vê a felicidade na pessoa que está em Deus, né? Amando a Deus e amando ao próximo. Sartre, ele era uma pessoa que era considerada ateu, mas ele considera a felicidade a vida. E você ter a vida, já é a felicidade, é a vida. Por que ele considera a vida como felicidade? Porque a vida é uma invenção ou uma criação. Quando você cria, você nasce e começa a se desenvolver, né? Que o ser humano ele precede da essência, é isso, da criação. A criação é onde você vai desenvolver seu intelecto, seu social, o seu moral, a sua ética, para você ter como dizer, você vai estar preocupado de cuidar de si.
você tem que fazer as escolhas, lembrando que as suas escolhas, ela influencia nas outras pessoas. E aí, para ele também, quando você começa a cuidar de si, você cria uma autenticidade. Você é capaz de decidir por você mesmo. Porque quando você pega a decisão de outras pessoas e vive aquela decisão, você está tendo uma má fé. Para você ter uma estrutura melhor, você tem que negar aquela decisão do outro e criar a sua decisão, porque você vai viver os problemas da pessoa, você vai viver os problemas, como dizer, você vai viver a decisão de outro. E se aquela decisão que você está vivendo de outra pessoa não te faz bem, então, você vai ficar angustiado, você vai ficar desesperado, porque vai chegar um momento de você pensar, meu Deus, eu não sou nada, eu vivo a vida do outro, eu tenho que construir a minha. É por isso que ele diz que a gente precede de uma essência. Ninguém nasce bandido, você se torna bandido, é sua escolha. Ninguém nasce presidente, você se transforma em um presidente. Ninguém nasce mal. Você faz escolhas ruins que lhe torna mal. Então, ele deixa bem claro que a felicidade é a vida. Quando a criação, porque ele, como Santo Agostinho, ele leva que tudo é o divino, é o Deus, que você tem que estar tranquilo, você tem que estar em paz, a virtude, ele é ligado muito a Deus. Já Sartre não, Sartre ele se preocupa com a construção do ser, com o agir do ser. Isso. Porque ele até diz assim uma frase que eu achei interessante, que ele diz assim, se Deus existe ou não, eu não estou nem aí. Mas todo ser humano, ele precisa acreditar num ser superior para ter limite. Nós precisamos acreditar em Deus para nós ter nossos limites, porque se nós não temos um ser superior que nos barre algumas coisas, nós vamos ficar aí a lo seca, fica como dizer popular, fica como uma folha seca ao vento. Aí entra o pensamento de René, que ele disse que duvidava de tudo, mas ele deixa também bem claro que existe a prática da virtude para você chegar a uma felicidade, existe a parte mental, a liberdade é o livre-arbítrio, e John Rawls, que ele também fala sobre a justiça, porque todos nós temos que ter limite. E sem contar que nós, seres humanos, nós estamos constantemente nos transformando. Como esse tempo agora de pandemia, nós tivemos que nos transformar, nos adaptar a um estilo de aula diferente, né? Os professores sabem disso, as aulas remotas, que antes nós tínhamos acesso aos alunos, agora não. Agora nós temos, como hoje nós estamos fazendo essa videoconferência, alguns alunos estão vendo, outros não se interessaram. Por quê? Porque eles são livres. Se fosse o caso de nós, neste momento, estar dando uma palestra na escola, todos estariam lá, porque eles seriam obrigados a estar. A escolha deles, eles podiam não escolher, não nos ouvir, não querer entender, mas eles não teriam escolha, eles estariam lá. Então, é isso que está neste tempo de pandemia. Nós passamos por dificuldades, nós temos um pouco de felicidade, porque a nossa liberdade nos traz a felicidade. Isso. Porque nós estamos livres para estar hoje participando dessa videoconferência, que estamos comentando os pensamentos dos nossos filósofos, nós estamos entrando em contato com outras pessoas, mas não é contato, como dizer, físico, né? Virtual. E isso nos traz felicidade porque nós estamos realizando algo que nós fizemos plano, como diz, sabe? O ser humano, ele é um projeto.
Quando ele fala em projeto, é exatamente isso aqui que nós fizemos. Nós planejamos, E também, Jesus, a nós gente também desenvolvemos. e também a gente está exercendo nossas responsabilidades com os nossos, com o que a gente tem pela frente, né? De conhecimento, de aprendizagem, não é? Porque temos responsabilidade. Exatamente. A gente tem que exercer nossas responsabilidades. E isso hoje pode não estar 100% dos alunos nos ouvindo, mas isso aqui que nós estamos fazendo hoje, eles nos vai trazer uma influência para alguém no futuro. Um dia alguém vai lembrar, olha, as acadêmicas fizeram uma videoconferência, elas falaram do filósofo de René Descartes, elas falaram de John Rawls, elas falaram de Agostinho, Santo Agostinho, falaram de Sartre. Elas falaram isso porque nós, neste momento de pandemia, o que a gente vive, muita gente, a gente vê sofrimento, a gente vê pessoas se lastimando. Ah, eu queria uma festa. Quantos pais, nesse momento de pandemia, não até agradece a Deus, Senhor, obrigado, porque eu sei onde meu filho está hoje, que eles poderiam estar numa festa, eles podiam estar usando droga, eles podiam estar se prostituindo, e não, eles estão em casa. Para eles, né? É um momento de felicidade para eles. Que a felicidade é, como eu disse, não é você comprar um Siena, é você ter momentos pequenos que lhe deixe em paz, em equilíbrio, que te deixe tranquilo psicologicamente. São vários, como dizer, é uma amplitude muito grande. Isso. Não precisa ser pequenos detalhes e que está a felicidade, é nas coisas mais simples que está a felicidade, né? E os valores, né? A gente tem que ver bem os valores. Porque, como eu disse, eu tive uma experiência ruim com esse vírus, mas eu estou viva, estou aqui conversando com vocês. Isso me traz felicidade. Isso ver o valor da minha amizade, ver o valor da minha família, o valor do meu trabalho. Porque quantas vezes a gente reclama de coisas que a gente diz assim, isso não tem importância, gente. Aí quando acontece esse caos, como dizer, a gente vê que um momento que a gente tinha tirado para conversar com o irmão, para conversar com o pai, para conversar com a amiga, vale ouro, porque você hoje não pode, né? A gente não pode mais nos encontrar um abraço, um aperto de mão. Então, gente, era o que eu tinha para falar hoje, era isso. Se alguém tiver algum comentário ainda para fazer, se sinta à vontade. Tirando da consegue ver a felicidade que a gente vivia, né? Isso. Lídia? Que a gente sai da rotina da gente. A gente reclamava, isso, aquilo, isso não é bom, isso não me satisfaz. E hoje em dia, a gente saiu da nossa rotina, saiu da nossa, aquele normal, daquela rotina normal, e diz, eu sinto tanta falta disso, daquilo que eu reclamava, hoje eu estou sentindo falta. Aquilo sim me trazia felicidade, né? Isso. A gente descobre a felicidade nas pequenas coisas, né? Assim, isso, nas coisas mais simples, a gente... que aí a gente começa a perceber o ideal de felicidade, né? Que não é conseguir o carro do ano, a melhor casa, e sim ter aqueles pequenos momentos, né? Aqueles pequenos minutos que sim são a felicidade, que não existe aquele ideal de felicidade pleno, né? Porque antes a gente... pequenos momentos. A gente estava mais preocupado com o trabalho. Que a gente vive, esse momento de dificuldade nos serve para refletir o que de fato é importante para nós, né? O que é importante para mim é estar perto das pessoas que eu amo, é mesmo estar em isolamento, mas é aquela coisa, o que é importante para mim na minha vida, né? Serviu de reflexão esse momento também. E quando a gente fala assim de isolamento, a gente diz assim, meu Deus, é um isolamento, eu estou sofrendo. Gente, hoje está tão fácil, a pessoa tem um smartphone, tem um notebook, tem um tablet, tem um telefone onde você tem um WhatsApp,
onde você tem esse Google Net, que você pode fazer chamadas online, você pode fazer reunião. Então, há um isolamento físico, mas o isolamento social está aí pelos meios das tecnologias. É uma liberdade que você tem, hoje, a pessoa, por mais humilde que seja, com esse benefício aí emergencial, ele conseguiu comprar um telefone. Então, ele conseguiu comprar um telefone e botar na internet. Então, há um isolamento físico, mas o social está aí, as redes sociais estão aí. Nós temos palestras, que se você vai lá no YouTube, você tem palestra, você tem vídeo, você tem live de cantor. Então, a vida continua. Só Aí que tem a assim, liberdade para escolher o que quer, né? Para ouvir a palestra que quer, estudar o que quer, porque a internet está aí para ensinar o que a gente quiser. Pois é. Aí é como o nosso filósofo diz aqui, tem a liberdade, e a liberdade nos traz a felicidade. E quando você faz as escolhas dos seus atos, das suas ações, elas podem te levar a uma felicidade ativa e uma felicidade passiva. A felicidade ativa é quando tu consegue criar, tu consegue produzir. Quantas pessoas que antigamente trabalhavam em grande empresa e hoje elas estão em casa, mas elas continuam trabalhando, elas continuam produzindo. Então, há aquela felicidade de realização. E há aquela felicidade passiva, que é quando tu espera cair a chuva do céu, né? Que só cai lá, tem um período, quando tu espera, o outro conseguir, um dia eu consigo isso daí. Então, quando você tem opções e escolha de suas ações, dos seus atos, você consegue realmente ter a liberdade e ter uma felicidade. Se alguém tiver alguma pergunta para nós, pode perguntar, senão a gente vai ficar por aqui e agradecer a atenção de todos. Acho que a gente poderia já agradecer a todos, né, pela participação. Foi muito bom estar com vocês nesse momento. Gardeni, nossa musiquinhazinha nem teve. Minha irmã, meu computador travou. Meninas. Tô no celular. Pessoal, Oi. Deixa para próxima. Pessoal, bom dia para quem Diga, Aline. ainda. Eu queria agradecer a participação da professora Tatiana Ramos, da professora Raimunda Almeida, agradecer a professora Francilene, que é a professora da disciplina de Filosofia de José Monteira, e agradecer aos alunos que estão aí online, viu? E explicar mais ou menos como é que funciona esse estágio. Já sabemos que estamos com aulas remotas devido à pandemia, e por isso nossas acadêmicas de filosofia ficaram com esse trabalho, que é fazer uma live, uma palestra, uma videoconferência, ficava a critério, para que elas conseguissem concluir o 7º período, e tem outros trabalhos mais que elas estão aí finalizando. E um deles é esse. Então, eu queria agradecer aí o espaço. Muito obrigada, pessoal. Por vocês estar dividindo esse conhecimento, parabenizar todos vocês, né? Foi muito gratificante ouvir vocês. E conhecimento a gente divide sempre. Estamos vivendo um momento que nós não foi escolha nossa. De repente, a pandemia chegou e nós fomos obrigados a fazer essa escolha. Não a escolha nossa, mas a escolha do outro. Mas é assim mesmo. A filosofia está aí para ajudar a gente a viver esse momento nas nossas questões e das nossas escolhas. E escolher também pelo outro. Quando a gente escolhe pelo outro nesse momento, é de se cuidar, de ficar em casa, de se proteger, de usar a máscara, porque vai ter um momento que ou você escolhe pelo outro, ou você vai acabar perdendo alguém que você não queria perder. Mas a vida tem que, muitos de nós estamos segurando apenas em Deus, né, como o Santo Agostinho falou, confiando em
Deus, que dias melhores possam vir. E obrigada pelo convite e até breve. Até assim, professora, como você vê, quando a escolha é do outro, que a gente convive, vive ela, a gente sofre muito, né? É verdade. Professora Francilene, você quer Olá. falar alguma coisa? Só dizer que essa questão da felicidade, né? E falar de pensar no próximo, um dos mandamentos da lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo. E agora ele está sendo posto em prática, né? E a gente não pensar só na gente, pensar no próximo. E eu achei assim, a vontade que eu estava assim, era da gente estar numa sala, olhando um para o outro, desse contato, né? Verdade. Jesus? Olhando Com um para o certeza. outro, sorrindo, conversando. Aí, assim, tem a tela do celular. Tu vê o quanto é diferente. Não é a mesma coisa. Isso aqui a gente só dá valor quando perde, né? Por isso que diz, dá-se valor a alguma coisa quando perde. E a gente não está tendo agora, nesse momento, essa oportunidade. Nós está numa sala sorrindo, conversando, triscando no outro. O ser humano, né? Conversa, pega, toca. A gente gosta disso, Tato, de né? contato. Mas, assim, foi assim... Eu espero que volte logo, né? Que a gente se encontre novamente para fazer... Para estar todo mundo junto, Todos só a gente estágios. fazendo o que que a gente gosta. No meio daquela sala de 40 pessoas, eu sei que não é possível agora, mas, assim, vocês são um grupo maravilhoso. Dizer para a Aline que, assim, foi um prazer muito grande receber vocês, são as pessoas maravilhosas. A Aline aí, que é a tutora de vocês, ela está de parabéns. E é só isso, eu fiquei quase assim emocionada, com vontade de estar perto de vocês. Eu quero estar perto, eu quero estar na sala junto, sorrindo e orando. Vai, Jesus, aí, nós discutindo problemas, Está né? passando problema, já Pois passa. é. Vai em Deus. Tomara. Pois assim, eu gostei mais, estou à disposição. Quer aparecer, estou no ponto. Junto com vocês. Esse sofrimento do isolamento físico é muito doloroso, né, Francilene? É bom, não? Aqui é daqui para casa dos meus pais, mas assim, tem uma vantagem. Nada é assim, é 100% ruim, né? O bom Exatamente. disso é que todos nós nos aproximamos mais e mais da nossa família. Está todo mundo com a família. Essa parte que estava um pouco desvirtuada da questão da família, agora ela voltou novamente. Exatamente, porque assim, a nossa base de nossa vida é o quê? Nossa família. Aí, esse isolamento físico que a gente tem do nosso convívio diário de colega de trabalho, dos nossos alunos, nos traz angústia, nos traz sofrimento, mas nos traz responsabilidade, né? Que a gente tem que ter consciência do que está acontecendo, dessa história real, que a gente não pode estar junto para não aumentar essa transmissão desse vírus, porque há as pessoas que têm sintomas e as pessoas que não têm. Aí imagine uma que não tem, no meio de 40 alunos, como a gente adora aquelas crianças, não ia aumentar muito. Então, nós estamos fazendo esse isolamento físico na proteção deles. Mesmo a gente sentindo saudade. Né, agora, né? Essa também, Exatamente. e essa também é uma oportunidade para a gente se voltar, né, para a família, para a gente rever os valores, né, da nossa base. Afinal, está Nossos quase valores, um ano, nossas né? virtudes. Um ano. Quase um ano. É muito tempo, é uma reflexão muito grande a respeito da nossa responsabilidade com a sociedade, né? E Às vezes a também gente deve pode- pensar, Jesus, na questão da amizade, para tu ver o quanto é importante a amizade, né? O Amizade. contato, a amizade, o sociável da pessoa. Agora passa bem para a sociologia, né? A questão da sociedade, de estar em sociedade, de estar junto, de conviver, de ouvir, de aprender. É como o René disse, nós temos que estar equilibradamente, mentalmente, né, Francilene? Porque quando a gente tem aquele costume da nossa educação tradicional, o professor está lá na frente com aquela turma maravilhosa de 40 e poucos alunos, não é a mesma coisa. A gente se preocupa com o aproveitamento do aluno. Será que em casa ele está fazendo a tarefa? Será que ele está precisando de alguma coisa? Aquela nossa vida do cotidiano, ela acaba mudando, e mudou assim dramaticamente, né? Do dia para a noite, infelizmente. Mas quando nós voltar, Deus quiser, ano que vem, Jesus, nós voltar totalmente
né? Com outros valores, assim, do que a gente passou Isso. agora. Nós sentimos todo mundo Outros, na pele, foi um aprendizado sim, na pele, não foi uma teoria, não, foi uma prática. uma prática, uma experiência que vai nos deixar mais sábios, vamos nos dar mais valores a pequenas coisas, aquele E abraço. todo dia eu Quando eu, penso, quando eu chegava no colégio, aquela aluna que eu passava caladinha, ela disse, professora, bom dia. Eu tenho tanta saudade daquela vozinha me dando bom dia. Eu disse, e bom aí, dia, meu amor, tudo bem? assim, às vezes eu fico conversando com o professor de francês, tu já imaginou quanto esses meninos não estão sufocados dentro de casa? Porque adolescente é diferente de nós dona de casa, nós temos o dia todo o que fazer, que não para não, eu estou trabalhando muito mais do que antes, Jesus, Do que aqui dentro é. dessa casa. Mas o adolescente não, ele gosta do convívio, ele gosta de pegar, ele gosta de estar abraçando, é aquele monte de aluno agarrado, então eles estão sofrendo, eles estão sentindo falta. Isso foi tirado deles. É o contato, que o isolamento é exatamente isso, o contato, né? A gente se isolou do contato, e aí, para nós, é como você diz, a gente tem 1001 preocupação, mas o adolescente, que como a gente conviveu com eles, a gente sabe o pensamento deles, as aflições, eles estão sofrendo. É por isso que seria assim, interessante sempre a gente fazer uma live, conversando com eles, para eles entrar, para conversar com a gente também, né, Francilene? É verdade, Porque já às tem um vezes. novo, né? Hoje foi a primeira, né? Assim, Isso, não teve lá muita participação, uns entrando e saíram, entrou e saiu, né? Mas assim, tudo tem a isso, primeira vez. É a gente continuar batendo na mesma tecla e fazendo a nossa parte, né? isso. Eu acho que por hoje a gente pode encerrar e, se for necessário, a gente pode marcar outro dia, num evento mais aberto, porque aqui é um pouco restrito, né, às vezes, aí pode não ter chamado tanta atenção. Aí eu acho que a gente pode se despedir por hoje, para não ficar muito Sim, gente, longa a foi um prazer live. ver vocês. Não é querendo expulsar, não. Mas pode tirar a cadeira, né, Gardênia? Tchau, né? Bota a cadeira, vai fazer tudo comida, as donas de casa. Bom, muito obrigada, viu, gente? Bom dia a todos. Bom dia, tchau. Obrigada, Francilene, foi muito bom a gente estar junto. Pois tchau, Gardênia, tchau, Li.